Então, bom dia a todos. Então, que alegria para nós estarmos todos aqui nessa manhã de sábado, dedicado, também à Santíssima Virgem. Então, já entregando a ela esse momento, essa palestra. Na verdade, não a palestra, mas a nossa conversa, o nosso diálogo, ainda que vocês falem menos, mas é um diálogo, é uma escuta. Então, primeiramente eu gostaria de me apresentar. Para quem não me conhece, eu sou Paulo, Paulo Galtieri. Eu pertenço à comunidade São João da Cruz, em Ibiapina, Ceará. É no interior do Ceará, Então, a 360 quilômetros de Fortaleza. E a nossa comunidade é uma comunidade que coube perfeitamente com a fala que nós vamos ter nessa manhã. Quando eu recebi a proposta, eu disse, meu Deus, caiu assim como uma luva na realidade da comunidade, da nossa comunidade. Não quero falar de mim e nem somente da minha comunidade, mas é interessante a gente trazer um exemplo em uma coisa que é experiência. Muitas vezes nós ficamos muito nos achismos, ou em umas colocações que às vezes não tem um embasamento. E qual é o embasamento? É a experiência. A experiência fala por si mesma, não precisa de apresentações, na verdade. Então, que nós possamos, nesse momento, nessa fala, discutir um pouco a nossa vida, a nossa missão dentro das nossas comunidades. E como é importante esse tema, como esse tema é atual, como esse tema faz presente justamente no momento em que nós estamos inaugurando uma regionalização. Então, qual que é a missão das nossas comunidades numa regional? Qual que é a missão da nossa comunidade eclesialmente falando? Qual que é a missão da nossa comunidade como Carmelo? Então, muita coisa a gente já poderia responder se eu perguntasse o que é missão comunitária. Acredito que cada um de vocês já tem em mente alguma coisa, Então, assim, o que é essa missão comunitária? E por que falar dela é tão importante? Então, somente essa pergunta já nos deixa inquietos. São muitas as respostas que nós poderíamos dar, mas um aprofundamento se faz necessário para que fique claro. Muitas vezes não é claro a questão da missão nas nossas comunidades. Muitas vezes a gente fica em dúvida, será que isso é mesmo missão da minha comunidade, de uma comunidade secular do Carmelo? Será que a minha comunidade está contribuindo com a missionariedade que o Carmelo propõe, que a igreja propõe? Então, como isso é pertinente também para as nossas realidades comunitárias também. Então, para começo de conversa, deixa eu colocar aqui. Eu estava aqui conversando com o Frei Wilson e vou brincar um pouquinho com vocês. Quem quiser sair é agora, viu? A hora é essa. Brincadeira. Então, assim, gente, para falar de missão comunitária, vamos partir de um geral para um particular. E o exemplo maior e mais sublime que nós podemos observar, contemplar, é a Trindade, a Santíssima Trindade. A Santíssima Trindade é, por excelência, também missionária. Então, para que a gente chegue até a nossa comunidade, eu fui trazer a Santíssima Trindade como sublime exemplo para nós, cristãos, carmelitas seculares. Então, aqui, a missão comunitária, poderíamos assim dizer que tem sua origem na Santíssima Trindade. Deus Pai, essencialmente missionário, visita seu povo, e eu coloquei aí o exemplo do Êxodo, E dele se compadece e faz justiça. Deus Filho, enviado do Pai, Jesus Cristo, em missão salvífica da humanidade, se encarna e se faz homem, assumindo a mortalidade humana, vivendo como nós, entre nós, exceto no pecado.
Deus Espírito Santo, que se inclina e desce dando continuidade à missionariedade trinitária do amor e do projeto de salvação do mundo. Por que eu estou falando da Santíssima Trindade? Porque nós precisamos entender que nós estamos numa missão contínua e essa missão não foi nos dada, né? Essa missão foi nos dada pela Santíssima Trindade. Nós somos comunhão, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo quer também de cada um de nós comunhão e missão, participação. Assim, nós vamos ser também espelhos desse reflexo que a Trindade mesmo nos chama a ser. Não passou? É o de baixo, né? Então, buscando nas nossas constituições, a serviço do projeto de Deus, sabemos que a missão comunitária está expressamente estabelecida nos nossos documentos, especificamente em nossas constituições. Nelas, iremos observar com clareza as vias de tal observância. Em nossas constituições, no capítulo 2, parágrafo de número 10, encontramos a seguinte citação: Cristo é o centro da vida e da experiência cristã. Os membros da ordem secular são chamados a viver as exigências de seu seguimento em comunhão com Ele, aceitando os seus ensinamentos e entregando-se à sua pessoa. Seguir Jesus é participar de sua missão salvífica, de proclamar a boa nova e de instaurar o reino de Deus. As exigências de seu seguimento. Então, Frei Wilson colocou a centralidade de Cristo na comunidade, como Cristo é presente na nossa vida, na vida comunitária. E agora esse segmento, que nos impele a servir. Isso é missão na comunidade. Então, o Arthur também trouxe isso para nós, exemplos de como você serve na sua comunidade, desde um ato pequeno, não precisa ser grande coisa, mas o sair, o servir, isso como é importante, como é necessário na nossa vida comunitária. E a exigência desse segmento, como a gente percebe que essas exigências não são peso para nós, essas exigências não são para nos trazer desconforto, mas para que a gente se fique fixo na pessoa de Jesus, colocando Ele na centralidade de tudo que nós realizamos dentro e fora da comunidade, com a comunidade e individualmente. Essa centralidade, portanto, todos nós seculares somos convidados a vivenciar e a experimentar em união de segmento e na centralidade de Jesus a continuidade da missão trinitária no mundo e, consequentemente, em nossas comunidades, alicerçadas na Palavra de Deus, regada pelos ensinamentos que compõem o carisma teresiano, tornar-se-ão sinais visíveis da missão de Jesus. Começamos falando da Trindade Santa, agora nós estamos trazendo Deus, que é Filho, para o seio dessa missão comunitária. Então, como isso é pertinente para nós? E quais são as expressões desse amor trazido por Jesus, desse amor que é missionário? Então, a gente ainda está muito no campo não específico da missão comunitária, mas nós vamos chegar lá. Então, mas falando desse amor missionário trazido por Jesus, apresentado por Ele, para bem expressar a missão comunitária, somos convidados a viver na comunidade as expressões desse amor. 3 aspectos essenciais para que se construa a dimensão missionária na comunidade, partindo dessa ideia, dessa configuração trinitária. Nós temos os missionários no amor,
missionários na oração e missionários na doação. Não basta amar, diz Santa Teresinha, né? É preciso provar esse amor. Então, interessante que nós tenhamos isso muito enraizados, tanto quanto a oração. A oração vai me despertar. A oração vai me fazer sair do lugar. A oração vai me querer trazer o irmão para perto. Vai querer trazer uma compreensão desse irmão, um entendimento, um atendimento. Então, a oração me faz ser missionário. Então, a oração é missionária? É também missionária. Então, nossas monjas, né, pela oração são missionárias. A nossa oração também é missionária, os nossos frades são missionários. Mas nós leigos temos uma característica essencial, particular, que, de certa forma, cabe muito a nós. Muitas vezes, né, em diversas ocasiões, pode acontecer, né, de necessitar de uma missão em que nossos frades, nossas monjas não possam chegar lá. Elas chegam pela oração. Os frades, quando eles são incumbidos, né, de se responsabilizar por uma paróquia, também eles estão em missão. Mas nós leigos, vejam só a grandiosidade, o alcance que nós podemos ter com a nossa missionariedade. Então, é preciso a gente compreender que essa missão não deve ser somente dentro das nossas comunidades, mas que o amor abranja, que o amor se expanda. Como a gente costuma, né, como o Frei Patrício disse, né, ter o Brasil, né, da OCDS, né, parte da nossa missão. Queremos pessoas na OCDS, queremos pessoas, né, dedicadas à OCDS, né, e nosso carisma precisa ser difundido. A missão na comunidade, para a comunidade, além da comunidade, vai favorecer isso. Essa acolhida do outro, essa saída de nós mesmos, das nossas realidades. Eu peço até permissão para comentar sobre a minha comunidade. Nossa comunidade, nós não temos monjas nem frades próximos, como algumas outras comunidades também vivem essa realidade. Interessante que nesse período de fundação até o dia de hoje, nós já nos deslocamos várias vezes. Nós já mudamos de sede várias vezes, por muitas circunstâncias, né? Das piores às melhores aí. E assim, parece que a gente tem essa dimensão do que é o carmelita, e o carmelita não é o local, não é tão somente o lugar. Eu sou carmelita onde eu for, né? Então a gente teve uma época que nós precisamos nos encontrar nas nossas casas, e lá nós éramos comunidade do mesmo jeito, exercendo a nossa vocação do mesmo jeito. Então, ser missionário é ter essa compreensão, né? Ter isso enraizado em mim, para que numa adversidade, quando Deus nos chamar para alguma outra coisa, além daquilo que continuamente eu faço, eu esteja também disposto, aberto a me entregar a Ele tão qual como se eu estivesse no meu lugar, no lugar específico. Isso é muito interessante. Muitas vezes a gente acha que Deus não vai fazer isso com a gente, né? E de repente você é provado, chamado, convidado a sair, né? E aí é aí que nós temos que ter fincados na missão de Jesus, né? De poder colocar os pés a caminho da igreja em saída. Amar é tudo dar e dar-se a si mesmo. Uma frase emblemática de Santa Teresinha, né? Amar até o ponto de eu doar a mim mesmo. Não basta amar, eu tenho que provar esse amor. Então, na nossa comunidade, dentro das nossas comunidades, vivenciar esse amor até o ponto, né, de eu fazer alguma coisa que talvez eu não gostaria de fazer, pelo meu irmão, pela minha comunidade, para o bem comum. Então,
É preciso a gente perceber que essa missão começa em cada um de nós. Não é o formador, né, a pessoa exclusiva que vai falar sobre isso, mas que a gente já possa entender que é um pedido de Jesus. Ir ao encontro do outro, perceber o outro e fazer das necessidades do outro as minhas necessidades também. A comunidade é um local propício para a gente acolher isso, né? A gente observa diferentes realidades, diferentes necessidades. E a nossa missão, enquanto membro carmelita, enquanto missionário desse amor, é contribuir de alguma maneira para melhorar, para amenizar, para solucionar. O amor que nutre a missão do carmelita secular não é sentimento e nem somente cumprimento de metas, mas um amor que tira-nos dos espaços unitários, dos comodismos, das nossas próprias convicções e nos abre para o novo que vem do outro, que é uma relação que gera e faz fraternidade, o amor ao irmão, à comunidade e um interesse constante no que ela realiza, a unidade. O irmão, a irmã, é então missionário dentro e fora da comunidade. Nutre-se deste amor que vem do encontro, que se dá na oração, na contemplação. Aí nasce o desejo ardente de doação, de posicionamento diante das realidades encontradas no caminho de quem faz comunidade. Isto é ser comunidade, é exercer a missionariedade conferida a ela em um propósito comum. Vejam aqui, o desejo ardente de doação. Fiquei pensando que se Santa Teresinha tivesse os seculares que nós temos hoje, Frei Wilson, né, quão ela não seria feliz em saber que os seculares podem, né, chegar a tantos lugares, né, a tantas pessoas, a Santa Madre também, os nossos santos, né? Então, que feliz eles não seriam se soubessem isso, né? E como que é importante a gente não nos deixar dentro de uma caixinha bonitinha, com lacinho marrom, né? Né? E ali deixar na comunidade como se a gente fosse um presentinho, né? Não, esse presente não é para nós, esse presente é para o outro. O Frei trouxe uma frase que eu guardei comigo, né? Somos centros de espiritualidade, mas o nosso centro carmelita secular é belo, é belíssimo, se ele for um centro que caminha. Santuários, eles não podem mover-se, mas o santuário que é cada um de nós, né, pode chegar nas pessoas dentro das nossas comunidades, primeiramente falando, mas também de uma maneira eclesial, uma maneira apostólica, né? Missão da comunidade e missão na comunidade. Sabemos que nós temos a missão da comunidade, né? Na comunidade, né? Que é uma missão própria e comum de todas as nossas comunidades carmelitas, porque os nossos documentos nos regem para isso, né? Então, as nossas diretrizes, né? As constituições, os estatutos, nós temos uma missão na comunidade, né? E a missão da comunidade. Apesar de nós vivermos um carisma, né, próprio, comum a todos, toda a comunidade tem também o seu carisma particular. Toda a comunidade também poderia encontrar esse caminho, né, se conhecer a tal ponto de perceber o que é o carisma da minha comunidade. A Rainha do Carmelo tem um carisma da fecundidade, né? Então, assim, descobriu a sua vocação enquanto comunidade. Qual que é a vocação, né, o carisma da minha comunidade? Se for um carisma que me coloca na missão, por que não fazer? Se for um carisma que me coloca para estar mais próximo das pessoas, por que não fazer? Então, onde a gente estiver, levar aquilo que nós somos, porque nós bebemos tanto, né? A nossa espiritualidade é tão forte, é tão rica,
né? E como o Frei colocou na Santa Missa, né? A gente come, né? Se sacia, mas se a gente não fizer alguma coisa, né? A gente vai ficar empachado, né, Frei? Vai ficar acomodado. E quantos irmãos nossos estão precisando, né, desse acalento, né? Dessa participação nossa. Então, é um chamado. Eu estou aqui não dizendo o que nós temos que fazer, mas eu estou colocando interrogações, né, para que a gente desperte, né? Se vocês perceberem alguma coisa que precisa despertar, né, eu já vou ficar muito feliz. A missão da comunidade. Os fiéis leigos, precisamente por serem membros da igreja, têm por vocação e por missão ser anunciadores do Evangelho. Para essa obra foram habilitados e nela empenhados pelos sacramentos da iniciação cristã e pelos dons do Espírito Santo. A espiritualidade do Carmelo desperta no secular o desejo de um compromisso apostólico maior, ao dar-se conta de tudo o que implica sua chamada à ordem. Conscientes da necessidade que tem o mundo do testemunho da presença de Deus, responde ao convite que a Igreja dirige a todas as associações de fiéis seguidores de Cristo, comprometendo-se com a sociedade humana por meio de uma participação ativa nas metas apostólicas de sua missão no horizonte do próprio carisma. Como fruto desta participação na evangelização, o secular compartilha um renovado gosto pela oração, contemplação, vida litúrgica e sacramental. Vejam, aqui a gente abre um outro aspecto, um aspecto apostólico. A Igreja nos convida, com os sacramentos da iniciação cristã, também a ser evangelizadores, anunciadores. Então, o Carmelo muitas vezes é convidado, né? Porque a gente se nutre tanto dessa vivência, né, da palavra de Deus. A gente nutre-se tanto desse compromisso, né, que as comunidades, as igrejas locais começam a perceber, né, esse brilho que vem do carmelita secular, porque ele se debruça, ele estuda, né, tem uma espiritualidade forte. E a igreja nos conhece exatamente por isso, né? Pela oração e por pessoas que têm uma vivência de fé muito grande. Então, se a igreja nos conhece por isso, eu também vou ser igreja por isso, né? Eu também vou com ela anunciar, evangelizar, colocar-me, né, a caminho. Isso aqui está nas nossas constituições, né? Eu precisei tirar um embasamento na Constituição que fala sobre essa apostolicidade, né? Sobre essa missionariedade mesmo da ordem e essa missão que toda a comunidade carrega. A vocação da ordem secular é verdadeiramente eclesial. A atividade apostólica é fruto da oração. O carmelita secular está chamado a viver e testemunhar o carisma do Carmelo Teresiano na igreja particular, parte do povo de Deus, na qual se faz presente e atua a Igreja de Cristo. Cada um procure ser testemunho vivo da presença de Deus e se responsabilize pela necessidade de ajudar a Igreja na pastoral de conjunto, em sua missão evangelizadora, sob a direção do bispo. Por esta razão, cada um tem um apostolado, seja em colaboração com outros na comunidade, seja individualmente. Ajudar a Igreja na pastoral de conjunto, em sua missão evangelizadora, sob a direção do bispo. Gostaria de destacar essa parte, porque, se me permitem, nossas comunidades, nós carmelitas seculares, antes de sermos carmelitas seculares, 80%, 90%, né, de cada um de nós somos paroquianos.
É verdade ou é mentira? Muitas vezes a vocação, né, do carmelita secular não desperta tão cedo, né? Desperta depois de uma longa caminhada, né? Muitos de nós, né, fomos despertados assim. E aí a gente já tem uma vivência eclesial dentro das nossas comunidades, das nossas igrejas particulares, né, chamadas de diocese. Essa orientação, sob a orientação do bispo e, né, consequentemente, a orientação dos nossos párocos. Então, essa missão que começa na comunidade, né, e que nos é convidado, né, a sair, né, da comunidade, levar essa missão para a igreja no sentido apostólico, né, nesse sentido pastoral, de caminhar, né, a gente vai exercer nas nossas comunidades paroquiais. Vou citar outro exemplo aqui. Em Biapina, naquela região, não temos... Ninguém sabe o que é Carmelo. Né? Só se sabe o que é Carmelo porque um de nós comentou alguma coisa, e nada mais do que isso. Mas nós, seculares, fazemos questão de nos aproximar do nosso pároco para dizer: Padre, estamos aqui. Se o senhor precisar ou não de nós, nós estamos aqui. Mas se o senhor precisar, nós vamos ficar muito felizes, vamos ficar imensamente gratos e vamos estar inteiramente à disposição do senhor. Gente, nem todas as vezes eles precisam de nós. Nem todas as vezes. Mas nas vezes que eles precisam, nós estamos lá com toda a disposição, alegria e felicidade que nós podemos ter. Por quê? Porque além de nós exercermos essa comunhão com a igreja particular, né, essa comunhão de duas vias, né, a gente também se nutre dessa comunhão, dessa missão, que também é bom para a nossa comunidade. Além disso, ainda tem a difusão do nosso carisma. Então, assim, muitas pessoas: nossa, eu nem sabia que vocês existiam. Nossa, e onde vocês se reúnem? Né? Então, assim, a paróquia, a relação amigável, né, saudável com as paróquias, nos traz essa possibilidade. Né? Ah, pois eu vou querer ser carmelita, porque eu vi vocês fazendo tal coisa, né, realizando tal evento, achei muito lindo, eu vou querer ser carmelita. Nossas vocações lá nós recebemos assim, né? Porque é de suma importância a missão comunitária dentro da nossa comunidade e de suma importância para nós leigos, né, seculares, carmelitas, a missão também fora da comunidade. Dias atrás eu recebi uma mensagem que dizia assim: o que vocês estão fazendo para atrair vocações para a comunidade de Biapina? E eu respondi assim: nós fizemos uma agora grandiosa, que foi a visita das relíquias de Santa Teresinha. Então, assim, mas como nós bem sabemos, né, muita vocação não despertou com a visita de Santa Teresinha. Algumas sim, mas muitas não. Né? Então, esse trabalho, essa parceria, ela tem que ser continuada. Né? Dar as mãos com a nossa igreja particular. Né? Eu faço parte dos 10%. Já fui muito engajado na paróquia, hoje praticamente o meu serviço é só da obra. O meu serviço praticamente é só dentro da obra. Mas como é que você vê essa relação de que nós temos nas nossas comunidades agentes pastorais, pastoral da Cristo, nas diversas pastorais, ministros da Eucaristia, mas quando se choca, né, os horários, os compromissos, em relação a priorizar a convocação. Muito boa colocação, Raimundo. Isso vai acontecer sempre, né? O que eu sempre falo, né, enquanto formador para a minha comunidade? Vocês têm que saber que se você muito abraça, você não aperta.
E se você der conta, como o Arthur até falou, né, se você der conta de assumir pastorais e a sua comunidade sem comprometer os compromissos que você assumiu na sua comunidade, não tem problema, né? Muito pelo contrário, isso é louvável. Mas, se você percebe, né, que abraçar demais, que atender demais às necessidades paroquiais comprometem, né, o seu serviço, né, a sua presença na comunidade, então a gente precisa rever. É melhor um trabalho bem feito, que seja um trabalho, do que muitos que você não vai dar conta. Então, toda vez quando alguém diz, eu vou ser ministro, vou ser catequista, eu também estou na área, na parte da missão, na minha paróquia também, e vou ser carmelita também. Né? Então, precisa de uma orientação, né? Porque você não dá conta. Então, o Carmelo, né, por si só, ele já dá conta de tudo, mas se você quer exercer um apostolado, né, fora da sua comunidade, você precisa ter isso muito claro, né? Precisa que isso seja bastante claro. Será que eu vou dar conta? Né? Se você der, maravilha, né? Que bom. Então, a ideia, né, o conselho, né, vamos dizer assim, é não assumir nada que vai trazer assim inquietação para você, que vai te tornar uma pessoa, né, extremamente na velocidade de 200, né? Que você vai ter que estar aqui, mas ao mesmo tempo vai fazer uma bilocação para estar numa reunião, né, com a paróquia. E, então, assim, muita calma, né? É melhor fazer uma coisa perfeita, né? Melhor você se dedicar, né, naquilo que você foi chamado, do que você abraçar muita coisa e não dar conta, né? Então, é mais ou menos assim. Não sei se eu respondi isso. O ardor missionário é, antes de tudo, o impulso do Espírito Santo. Se a nossa vivência e experiência na vida comunitária estiver fragmentada, também nós estaremos fragmentando todo o processo. Consequentemente, nossa missão estará incompleta, se desraizando dos eixos fundamentais da nossa vocação missionária na comunidade. Vou repetir. Se a nossa vida comunitária estiver fragmentada, nós estaremos fragmentando todo o processo. Consequentemente, nossa missão estará incompleta. É preciso a gente ter em mente que o nosso processo formativo vai nos permitir nos tornar esses missionários do amor, da oração e da doação, né? Isso vai ser feito, realizado, construído dentro das nossas comunidades. Mas para que a gente possa fazer um bom trabalho, né, nós não podemos nos sair do processo formativo. Então, não sei se a Rosa está aqui, vai poder me confirmar. Estávamos vislumbrando uma comissão missionária, né, na província, né? Acredito que ainda esteja se caminhando, se pensando, né, para essa construção dessa comissão missionária. Realmente, a comissão missionária é sair do seu lugar, é ir ao encontro do outro, das necessidades. Então, esse sair da sua comunidade para atender, né, as comunidades também é missão da nossa comunidade, das comunidades. A minha comunidade está bem, mas pode acontecer alguma necessidade em outra comunidade que está lá na região sul, né? Ou então que está precisando de mim numa comunidade próxima e que eu nem sei que existe essa necessidade. Então a comissão missionária, né, serve para isso, para identificar esses casos e mais que isso, né, para tirar nas nossas comunidades missionários que vão fazer esse belíssimo trabalho de acompanhamento, de missão. Olha que lindo, né? Que lindo, né? Então, que seja um progresso, né? Se Deus quiser. Então, esses 3 eixos que compõem essa formação, né, continuada, a oração pessoal,
os sacramentos, a palavra de Deus, a vida fraterna, né, a oração comunitária, a irmandade, as vivências das nossas comunidades e acrescentaria aqui o terceiro eixo, a vida missionária, que é a comunhão eclesial, o apostolado que nós realizamos territorialmente onde estamos inseridos. Esse apostolado pode ser individual? Pode. Esse apostolado pode ser comunitário? Algo que a minha comunidade se dispõe a realizar? Maravilha, né? Que maravilha que seja. Mas é preciso que a gente entenda que a vida de oração, a vida fraterna também me impulsiona, né, pelo Espírito Santo a essa eclesialidade, a um apostolado dentro das realidades das nossas comunidades. Então, o apostolado que eu exerço na minha paróquia, né, nas nossas igrejas particulares, né, é um apostolado que é fruto, né, da missão da minha comunidade. Mas se minha comunidade também, como um todo, realizar algum apostolado dentro daquele território, também vai ser fruto dessa comunhão, dessa participação, dessa vivência missionária que está sendo, né, vivenciada dentro da comunidade. Então, eu quis trazer assim, eu quis saltar aqui, eu saltei a uma visão puramente, né, da comunidade para uma coisa mais ampla, né, no sentido da vocação, né, de batizados, né, de um sentido mais eclesial, pastoral também, né. Missão da comunidade e missão na comunidade, né? Comprometer-se, eis um elemento essencial na vida daquele que vive a evangelização. Comprometimento com a comunidade, vestir-se do escapulário no sentido de servir a todos, dentro e fora da comunidade, para os desafios que a mesma enfrentar. Saibamos o nosso lugar na vida comunitária. Queiramos ele, pois é todo nosso e de mais ninguém. O Senhor conta com a nossa colaboração, assim a vida da continuidade e a missão na comunidade permanecerá. A participação ativa no apostolado da ordem, a participação ativa na comunidade e da comunidade e o apostolado individual vão compor essa missionariedade do carmelita secular. É impossível a gente... Eu não sei quanto tempo eu tenho. Não. Tá bom, né? Ótimo. Então, claro que essa fala aqui vai ser mais elaborada, né? Vai ser mais apresentada pela nossa irmã Ana Catarina, que vai falar dos cuidados, né, da comunidade, que vai falar das resoluções, né, dos conflitos e tal. Mas é preciso a gente ter um cuidado com a comunidade, né, nessa missão, para que a missão aconteça, né? As tendências das interpretações pessoais que geram inconformidade com a ação missionária na comunidade, os costumes, vaidades, risco de evangelizar a si mesmo, esquecendo-se do próximo, do irmão necessitado não só de coisas materiais, mas de afeto, amor, compreensão, oração, comunhão. Perigo de não desenvolvermos o espírito missionário dentro das nossas comunidades. O Espírito Santo dá vida à comunidade, impulsiona a comunidade para a missão de propagar o amor e a evangelização. Nos lança e nos convida ao encontro, unindo as mãos. Nos chama a colaborar a um profundo zelo apostólico na comunidade e na igreja particular, a qual cada um de nós estamos inseridos. Desenvolver a missão nas diferentes realidades, tornando-nos visíveis, sinais visíveis de uma vida comunitária
que expande seus frutos na igreja e no mundo. Que bom. Que bom porque eu terminei aqui também. Muito obrigado.